Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Olha só, vamos aqui para a aula 10 sobre a Lei 5.810 de 94. Quem disse que o que era bom não poderia ficar melhor? Claro que pode ficar melhor, tanto é que agora o formato da aula vai ser assim até o final dos artigos, tá? Esse material aqui, até a aula 10, está liberado no YouTube para todos. Inclusive, você que está assistindo, pode estar assistindo no YouTube ou mesmo já na plataforma do meu site. Para aqueles que quiserem adquirir justamente esse projeto, a Lei 5.810 de 94, atualizada em 2024, ou seja, atualizadíssima, completa com todos os artigos, basta ir na plataforma do meu site e adquirir por lá no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário. Meu site é valneioliveira.com.br, walneyoliveira.com.br. Você vai lá, adquire, tá? Mais uma vez, aqui está para todos, inclusive para os senhores e as senhoras que estão aí no YouTube. Fechou? Vamos lá. Vamos tratar agora de um tema da licença para tratamento de saúde. Tá? Diz assim o artigo 81, a licença para tratamento de saúde será concedida, marque aí que isso é muito importante, tá? Será concedida a pedido, tá? Ou de ofício, tá? A pedido ou de ofício. Professor, o que seria de ofício? Anote aí. De ofício significa sem provocação, sem requerimento, sem pedido, tá? Isso significa de ofício sem provocação, tá? Sem requerimento, tá? Sem requerimento, sem pedido. Isso é de ofício, tá? Então, muita atenção aí nesse sentido, que a banca vai querer enganar o candidato dizendo que simplesmente a licença para tratamento de saúde é somente a pedido, somente de ofício. Errado, tá? Pode ser a pedido ou pode ser de ofício. Agora, olha esse segredo tão importante. É baseada em inspeção médica. Eu falo para vocês e bato nessa tecla. Por vezes, essa lei traz o termo inspeção médica. Por vezes, traz o termo junta médica. E eu já falo e repito, inspeção médica pode ser feita por um médico só. Tá? Pode ser mais de um médico? Pode, mas não necessariamente será mais de um médico. Já na junta médica, algumas situações a lei fala junta médica, tem que ser aí por vários médicos e, em regra, pelo menos um especialista em determinada área, tá? Realizada pelo órgão competente. Olha uma outra coisa importantíssima, sem prejuízo da remuneração, ou seja, o servidor vai ter a sua licença para tratamento de saúde e continuará recebendo, tá? Parágrafo 1º, perceba aí como a nossa legislação está atualizada, olha só, incluída pela Lei 9.982 de 2023. Eu lhe oriento, se você assistir alguma outra aula aí pelo YouTube, não esqueça de visualizar se essa legislação está atualizada. Aqui na nossa plataforma está atualizado, tá? Então, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Presta bem atenção, hein? Cuidado que o examinador vai querer colocar sempre e tirar o que necessário. Adivinha, vai estar errado. Uma coisa é sempre, outra coisa é sempre que necessário. Então, mais uma vez, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Muito bem, o parágrafo 2º do artigo 81 diz que a inspeção médica do servidor que se encontrar fora do estado, opa, isso é interessantíssimo, porque também entrou no ano de 2023, tá? Então, olha só, a inspeção médica do servidor que se encontrar fora do estado, tá? Então, imagina um servidor que está fora do estado, tá? E ele vai necessitar fazer perícia.
por motivo de tratamento de saúde ou por motivo de doença pessoal da família. Aqui está a cereja do bolo, olha só, marque a cereja do bolo, poderá ser realizada o quê? Junto ao órgão de perícia médica oficial do local onde o periciando se encontrar. Então, muita atenção, muita cautela, tá? A banca vai dizer que em hipótese nenhuma poderá, errado, tá? Errado, porque está bem claro aí que poderá sim, como fala aqui, poderá aqui nesse sentido. Imagina aí um servidor que ele está em outro estado e ele está precisando fazer uma perícia. Para qual razão, pessoal, ele vai fazer essa perícia? Justamente está precisando fazer a perícia por motivo de tratamento de saúde ou mesmo por, como ele coloca aqui, doença em pessoa da família, tá? Então, nesse sentido, preste atenção, nesse sentido, é possível sim, como foi preconizado aí, que ele venha fazer essa perícia lá no estado onde ele estiver. Não esqueça, como ele fala aqui, ó, no órgão de perícia médica oficial do local, tá? No órgão de perícia médica oficial do local. Muita atenção para esse tema, que na minha humilde opinião é um tema fortíssimo candidato para cair na sua prova, tá? Então não esqueça que nós estamos tratando aqui do que, professor? Da licença para tratamento de saúde. E essas peculiaridades, elas são fortes para cair na sua prova justamente por quê? Justamente porque nós estamos tratando aqui de um tema que é, no caso aí, é um tema que porventura vai cair na sua prova. Fechou? Perfeito? Então vamos lá para o próximo slide, que ele traz a seguinte redação. Ó, parágrafo 3º. Diz aí o quê? Que o servidor deverá enviar. Cuidado, cuidado. Não é poderá. Qual é a palavra aqui? Deverá. Tá? O servidor deverá enviar o laudo médico expedido ao seu órgão ou entidade de lotação para as providências cabíveis, tá? Justamente para que se tome as providências cabíveis sob pena de cancelamento da sua licença, na forma do artigo 80 dessa lei que nós já analisamos no vídeo anterior, tá? Lembrando, se você quiser, você pode adquirir, aliás, assistir logo todos os vídeos anteriores a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assista esse 10º e adquira a partir do 11º na plataforma do site, tá? O serviço médico oficial do Estado poderá realizar perícia médica quando se tratar de servidores públicos de órgão ou entidade de outra unidade federativa. Ei, lembra que foi falando agora que se o servidor do Estado Pará precisar fazer uma perícia em outro estado, seja para licença para tratamento de saúde ou para acompanhar a pessoa da família, é possível ele fazer essa perícia lá no órgão oficial daquele estado? A mesma coisa, o estado, o município, ou o que seja, da mesma forma aqui, de forma compensatória, tá? O servidor, no caso oficial do estado, poderá realizar perícia quando se tratar de servidores públicos de órgão de unidade de outra unidade federativa, tá? É justamente para compensar aí essa possibilidade. Fechou? Muito bem, o artigo 81A, que também foi inserido aí, né, com a lei 9.982 de 2023, diz que a perícia médica será dispensada quando a licença... Opa, isso é muito importante. Marque aí, vamos até colocar com uma coloração diferenciada. Marque aí que a perícia médica será dispensada quando a licença não ultrapassar a quê? Marque 20. A banca vai querer colocar 15, querer colocar 10, assim vai, tá? Então, marque bem forte, não ultrapassar 20 dias intercalados ou não. Ela não precisa ser 20 dias corridos, intercalados ou não, no período de 12 meses. Tá? Então, se, por exemplo hipotético, o servidor ele tirou uma licença por 10 dias. Tá? Então, não vai precisar de perícia médica. Né? Aí, dentro de um período de 12 meses, tirou por mais 5 dias, também não vai precisar. Aí, se passar de 20 dias, aí sim vai precisar de perícia médica. Tá? A dispensa de perícia oficial fica condicionada à apresentação de atestado médico, lógico, né? Para que seja dispensada a perícia, vai ter que ser apresentado, não tenha dúvida, o quê? Atestado médico, como diz aqui a lei, né? Se for o caso, atestado médico, ou mesmo, como diz aqui, atestado odontológico, junto ao órgão de lotação do servidor.
Perfeito? Tranquilos? Muito bem. No atestado a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, que nós lemos agora, deverá constar. Preste bem atenção, hein? Não é poderá. Marque a palavra deverá. A bancadora, onde tem poderá, colocar deverá e vice-versa, tá? E vice-versa. No atestado a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, deverá constar a identificação do servidor e do profissional emitente, o registro deste profissional no conselho de classe, o Código de Classificação Internacional de Doenças, o CID, né? Ou o diagnóstico e o tempo provável de afastamento. Fechou? Bem, não será dispensada a perícia médica se o servidor não autorizar a especificação do diagnóstico em seu atestado na forma do parágrafo 2º deste artigo. Então, veja bem, mesmo que seja no lapso temporal menor de 20 dias, nós falamos que até 20 dias não precisa perícia médica, vai ser dispensado aí, tá? Em regra, até 20 dias vai ser dispensada a perícia médica. Agora, não será dispensada a perícia médica se o servidor não autorizar a especificação do diagnóstico, tá? Aí, se ele não autorizar, então realmente ele vai ter que passar por uma o quê? Por uma perícia médica. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Vão anotando aí. Se você não entendeu, volta ao vídeo. Essa é a vantagem de você ter a aula gravada, né? Que você volta, né? Tira suas dúvidas assistindo novamente. Olha só, o artigo 82 diz que a licença superior a 120 dias, intercaladas ou não, no período de 12 meses, só poderá ser concedida mediante inspeção realizada, por junta médica oficial, tá? Então, quando ele fala junta médica oficial, mais uma vez, mais de um médico, e preferencialmente em determinada área. Fechou o raciocínio? Então, veja bem, se a licença for superior a 120 dias, tá? Não precisa ser 120 dias corridos, intercalados ou não no período de 12 meses, tá? Só poderá ser concedida mediante o quê? Inspeção realizada por junta médica oficial, tá bom? Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular. Não é regra, hein? Excepcionalmente, é possível, como ele coloca aqui, no caso, em casos excepcionais, como ele põe aqui, né? É possível que seja, no caso, a perícia, né? No caso, a doença poderá ser feita por atestado médico particular, certo? A prova da doença. Se a juízo da administração for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor, tá? Então, mais uma vez, começando por regra. A regra é o seguinte, professor, se a licença for superior a 120 dias, intercalados ou não, tá? No período de 12 meses, aí vai ter que passar por uma junta médica oficial, tá? Bem, professor, mas se, veja bem, quem vai entender isso é a administração. A administração entender que for inconveniente ou impossível a ida da junta médica até a localidade de residência do servidor, aí ela pode aceitar a prova da doença por atestado médico particular. Tá? Então, veja bem, não esqueça que isso aqui é um critério discricionário da administração. Tá? Quem vai decidir não é o servidor, é a administração. Fechou? Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 82 diz que nos casos referidos no parágrafo anterior, o atestado só vai produzir efeito depois de homologado pelo Serviço Médico Oficial do Estado. Então, veja bem, apesar da lei trazer esta possibilidade de ser feita aí a prova da doença por um atestado médico particular, mas, todavia, entretanto, só vai surtir efeito, só vai produzir efeito depois do quê? Depois de homologado, confirmado, ratificado pelo Serviço Médico Oficial do Estado. Tá? Bem, verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido uma fé, olha só uma coisa ultra mega power interessante, marque a palavra o termo a qualquer tempo. Por que o professor só está mandando marcar o termo a qualquer tempo? Porque, veja bem, suponhamos que o servidor, de uma forma
maldosa, ele simplesmente mentiu, enganou, né? Ele simulou ali um atestado falso, suponhamos, tá? E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Ei, é esse o segredo. Se a qualquer tempo for verificado que aconteceu o quê, professor? Má fé. Aconteceu má fé na expedição do atestado ou do laudo. O que a administração vai fazer? Ela vai promover a punição dos responsáveis. Então, veja bem, não adianta o responsável falar, mas isso passaram 10 anos, já passaram 5 anos, não importa. Tá? A lei ela é bem clara quando diz que se for verificado a má-fé, a qualquer tempo, fatality. Fatality. Pergunto, açúcar ou sal? Sal. Sal. Vai promover a punição dos responsáveis. Fechou? Muito bem. Olha só, finalizado o prazo da licença, fim do prazo da licença, o servidor ele será submetido a nova inspeção médica. E essa nova inspeção médica ela vai concluir pela volta do servidor ao serviço ou vai concluir pela prorrogação da licença, tá? Pela readaptação ou pela incapacidade definitiva. Então, numa dessas conclusões vai chegar aí a inspeção médica, né? Ou volta o servidor, ou prorroga a licença, ou faz a readaptação, né? Que a readaptação é feita ali baseada na limitação na capacidade física ou mental do servidor, já falamos isso em vídeos anteriores, ou pela incapacidade definitiva, tá? A aposentadoria por invalidez, chamada. Bem, artigo 84. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou à natureza da doença. Essa é a regra, tá? A regra é o atestado, veja bem, o atestado e o laudo da junta médica, tá? Esse atestado, esse laudo não vai se referir ao nome ou à natureza da doença. A não ser salvo, e aí o que a banca adora simplesmente é marcar justamente aí, a banca adora justamente trazer as exceções, marque aí, só vai se referir, no caso, o atestado e o laudo, à natureza da doença, marque, se tratar de lesões que foram produzidas por acidente em serviço e também de doença profissional. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Então, muita atenção, tá? Que esses temas são recorrentes. O examinador, ele poderá pedir aí na sua prova, tá bom? Vamos lá. O artigo 86, ele fala que a licença para tratamento de saúde em pessoa da família, veja bem, aqui nós já estamos tratando da licença para tratamento de saúde em pessoa da família. E olha o que eu vou falar para vocês. Marque esse tema aqui, que isso aqui é recorrente em concurso público. Não tenha dúvida, o examinador adora confundir o candidato nesse sentido aqui. Então, veja bem, esse tema ele bomba, ele despenca em concurso público. Quando você tirar uma licença para acompanhar a pessoa da família, pergunta que não quer calar, chega a estar na garganta. Qual é a sua pergunta que não quer calar? Vai receber de forma integral todo o tempo da licença? Não. Olha o que diz o artigo 86. A licença para tratamento de saúde em pessoa da família será concedida. Veja bem aqui, ó, com remuneração integral, marque aí, no primeiro mês. O aluno perguntou, professor, eu estou de dieta, não poderia ser uma remuneração desnatada? Não, não pode ser desnatada, tem que ser o quê? Integral no primeiro mês. Muito bem. Continuando. Com 2/3 da remuneração, quando exceder o quê? Quando exceder um mês, até o quê? Até 6 meses. Fechou? Então, mais uma vez, recapitulando. Professor, vamos pensar aqui justamente na licença para tratamento de pessoa da família. Fechou. Vou receber integral em qual período? No primeiro mês. Remuneração integral. Bem, a partir do primeiro mês, né, no caso aí, já iniciando o segundo, até os 6 meses, vai receber o quê? 2/3.
2/3. Tá? Bem, e vai ser 1/3 da remuneração quando exceder 6 meses até 12 meses. Professor, e no último ano, nos últimos 12 meses? Sem remuneração a partir do 12º mês até o 24º mês. Porque nós sabemos que justamente essa licença para tratamento de saúde não pode passar de 24 meses, né? Assim como também a licença para tratamento de saúde, também essa licença para acompanhar a pessoa da família não passará de 24 meses, ou seja, de 2 anos. Então, muita atenção, esse tema ele é recorrente, fortíssimo candidato para cair na sua prova. Não esqueçam, fortíssimo candidato para cair nessa prova. Isso aqui despenca em prova de concurso público, tá? Muito bem, o parágrafo único do artigo 86 diz que a licença para acompanhar a pessoa doente da família aplica-se os artigos 81A e 82, que nós já lemos dessa lei. Observado, opa, isso é muito importante, eu já havia falado, marque aí, o prazo máximo para licença, no caso, para acompanhar a pessoa da família, qual é o prazo máximo? No caso, 2 anos de duração da licença, ou seja, 24 meses, tá? Muito bem, tranquilos. O artigo 87, ele traz a seguinte redação, ó, ele diz assim, nos mesmos parâmetros do artigo anterior, será concedida licença para o pai, para a mãe, ou responsável legal de excepcional em tratamento, tá? Muito bem. Futuros servidores do Estado, o que é bom, dura pouco, né? Então, finalizamos aqui, eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui, no caso, nessas 10 aulas para vocês aí do Estado do Pará, você futuro servidor do Estado do Pará. E aconselho a visitar a plataforma do meu site, Valnei Oliveira, aqui, ó, valneioliveira.com.br, tá? Aqui você encontra materiais sobre essa lei, sobre várias legislações, que com certeza estará na plataforma do seu material para o seu concurso. Não deixe de me chamar no WhatsApp, 91982309873, justamente para você fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Não menos importante, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira, para você receber as dicas. Então, aguardo vocês na plataforma do meu site para trabalharmos ali da 11ª aula até o final desta lei, trabalhando todos os artigos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.